Prazer estar aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, Contagem. Eu estive aqui pela primeira vez em 2006, 2007, o início da igreja com o pastor Manassés, um colega da minha cidade de Campina Grande. Eu me chamo Manuel Dias, você pode me chamar de Maneco, todo mundo já chama, sem problema. Sou casado com Camila Dias, uma mulher linda que Deus me deu de presente. Estamos completando 10 anos de casado. Tenho um filho chamado Caio Petros, vai fazer 8 anos, e uma filhota, Tessa, que vai fazer 5 anos ano que vem. São lindos, minha família é linda, maravilhosa. Então, 1991 conheci o pastor Bud na cidade de Campina Grande, em 1990, quando ele chegou. Disseram, tem um americano aí, e ele prega algo diferente nele. E o vi ministrar uma vez, duas, de vez em quando eu sabia onde ele estava e até era aquele lugar. Depois descobri que 2 quarteirões da minha casa, ele estava iniciando algumas reuniões com 8, 10, às vezes 15 pessoas, numa daquelas reuniões. Perto da minha casa, uma sexta-feira, me lembro como hoje, camiseta branca, calça jeans, uma sandália, lá no Nordeste, verãozão, né? E aí, eu fui naquele dia, me sentei num batente, tinha 8 pessoas ouvindo a ministração naquele dia. Mas aquele homem ministrava a palavra como se estivesse a falar para uma multidão maior do que essa aqui. Eram 8 pessoas. E por mais de 1h30, ele ministrou a palavra com muitas lágrimas nos olhos. Era uma compaixão tão grande. E aquilo me tocou tão profundamente que eu disse, eu quero que esse homem tenha. E eu entendo que era a unção do Espírito de Deus, era o mover do Espírito de Deus, era a presença de Jesus, como tal qual ele andava no meio do povo, e multidões iam atrás dele. E aquilo ficou conectado no meu coração. Fiz o centro de treinamento em 93, 4, os meus olhos se abriram. Em 97, Deus me conduziu a estar mais junto do Ministério Verbo da Vida. Havia só uma igreja em Campina Grande. E comecei a servir, ensinando nos centros de treinamento bíblico em 1997. Em 2002... eu fui convidado para estar conectado com a diretoria desse ministério. São 19 anos. Tenho visto o crescimento. Tenho visto o que foi falado se cumprindo em dias futuros, que hoje se tornaram passados. E eu queria compartilhar com você algumas coisas do meu coração. Talvez não seja uma grande mensagem, mas sejam coisas do coração. E isso vai ficar repousando sobre vocês, sobre essa igreja, e vai dar um senso de destino. Posso ouvir um amém? Aquilo que nasce de Deus, Deus sustenta. Algum tempo atrás, uns 4, 5 anos, nós nos concentramos em Deus para perceber as coisas. E entendemos que repousa sobre nós uma missão: levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Foi essa palavra que em 1980 o pastor Bud ouviu nos Estados Unidos. Deixou de ser caminhoneiro. Ele casou-se com a nossa querida Mama Jen. Por 2 anos ele fez o centro de treinamento Rema em Tulsa, Oklahoma. Mudou-se para aquela cidade com o intuito de no término vir ao Brasil e começar aquilo que Deus tinha comunicado para ele: leva a minha palavra e liberta o meu povo no Brasil. Ele veio em 82, ele começou a sua obra, servindo ao Senhor, servindo ministérios, aqui em Campo Mourão, no sul do país. Depois ele esteve em São Paulo por alguns anos, 3, 4 anos, 4, 5 anos. Em 1990 ele foi a Campina Grande e Deus disse, você vai estabelecer a obra aqui, como bem o pastor falou, um lugar improvável. Mas sabe que Deus, quando quer plantar e fazer algo, Ele não depende dos recursos humanos.
Quando uma direção de Deus é dada, nós temos apenas que seguir e obedecer, porque os milagres vão acontecer. Foi o que aconteceu com Abraão. A cada passo que ele dava em fé, servindo a Deus, caminhando com Deus, Deus acrescentava e dava mais detalhes de uma visão celestial, até que um dia Deus deu um vislumbre ao próprio Abraão. Está revelado lá em Hebreus 11, que ele viu a cidade da qual Deus é arquiteto e construtor, Jerusalém, que vai descer de ouro, gloriosa, tão cheias de detalhes. Lá em Apocalipse 21, 22, ele viu. Quando a gente começa a caminhar com Deus, Deus nos dá um senso de destino, de futuro. E essa palavra de visão veio de uma missão, e entendemos a visão: alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Talvez você diga: onde está isso? No nosso site nós temos isso, né, na identidade do nosso ministério. E passamos algum tempo percebendo e ouvindo Deus, e entendemos alguns valores que sustentam como colunas o nosso ministério. São 10 valores: vida de fé, unidade e amor, como ouvimos esses dias, integridade, como o pastor falou. Ministros são levantados sendo examinada a sua vida, né, dentro do contexto da família, diante da sociedade. Depois, alegria e paz. Quem sabe que nós somos chamados para andar na dimensão do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Fervor de espírito, e é nisso que eu vou compartilhar algo com você. Depois, coração para servir, onde nós estamos no ministério, não por causa de um status, de uma posição, não. Eu acompanho o bispo Guto, nós nos conhecemos desde 1982, e o Guto que eu vi começando a servir o pastor Bud, cuidando dos cachorros na casa dele, é o mesmo Guto de hoje. Ele nunca buscou a posição que ele está, foi Deus quem conduziu. O mesmo coração para servir. E eu vejo isso espalhado em nossas igrejas, espalhado em nossas lideranças, espalhado no meio do povo, em cada igreja. Porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se o rei do reino que nós estamos tem um coração de servo, por que a gente não vai ter? Diga comigo: servir é exemplo do Rei da Glória. Depois, o 8º valor, coração para servir. O 8º, edificar pessoas, né? Quando eu vi o pastor nesse momento aqui, me veio ao coração, pastor, João 21, quando Jesus encontra Pedro e disse: tu me amas? E ali naquele momento as palavras de Jesus eram: apacenta meus cordeiros, alimenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, edificar vidas, nós estamos aqui para servir uns aos outros e para construir algo na vida uns dos outros. Lógico, Jesus é o edificador supremo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Por isso que você não vai sair diferente dessa noite aqui. Aliás, você não vai sair do mesmo jeito, você vai sair diferente, tocado, acrescentado, coisas espirituais compartilhadas. O 9º valor, o pastor já citou agora há pouco: excelência. Deus merece o melhor, Deus merece o nosso melhor, Deus merece que o nosso coração esteja envolvido nessa excelência celestial.
Eu sei que existe uma excelência que ela pode ter um aspecto de ostentação. Para que tudo do melhor? Eu sei que existe uma ostentação da carne, mas irmãos, a Bíblia diz que Daniel, ele era cheio de excelência. Não era uma ostentação da carne, é porque nas coisas de Deus, do reino de Deus, dos céus, a excelência funciona, e Daniel era tocado com excelência. Deixa eu te dizer, daqui a algum tempo, você vai olhar para a sua própria vida, vai ser tudo tão diferente, porque a excelência celestial vai ficar impregnada em você. O divino operando em nossas vidas. E o último valor, vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E essa vida abundante, pega o tom de exagero. Deus é exagerado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não diz que era um riozinho, um riachozinho. Não, olha para alguém, diga assim: Deus é exagerado. Diga: as bênçãos vão ser sem medida. Diga: a sua vida vai ser tocada com a vida abundante do alto. Amém. Falamos aqui os 10 valores, você pode examinar depois no nosso site, mas eu quero ficar com um nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Abre comigo tua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 12. Aleluia. Obrigado, Pai. Te damos graças. Te damos graças. Romanos capítulo 12. Quantos acharam? Diga comigo: eu sou crente. Diga: eu amo a palavra de Deus. Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu declaro que frieza espiritual vai sair da sua vida hoje. Sabe, irmãos, a Bíblia diz algo muito glorioso. Jesus anunciou em João no capítulo 7: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque nós experimentaríamos um transbordar. Irmão Rega ensina de uma forma muito didática, depois você pode adquirir um desses livros, de que nós somos tocados com 2 unções. A unção interior, no dia que nascemos de novo, no dia que fomos cobertos, lavados com o sangue de Jesus, fomos ungidos no coração. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 19, 20 e 21. Fomos ungidos no coração. Diga comigo: eu fui ungido no coração. E quando fomos ungidos no coração, conforme diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Tudo aquilo que é ungido é uma autorização para o Espírito vir e se manifestar, se instalar ali. Deixa eu te dizer, no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio fazer habitação dentro de você. Veio te levar agora a viver uma vida e desenvolver uma vida como filho de Deus. Sabe que eu e você estamos aprendendo a ser filhos de Deus? Por revelação, pela palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Fala comigo: com a ajuda do Espírito Santo. Mas como eu disse, são 2 unções, uma dentro e a outra é sobre. Jesus falou em Atos no capítulo 1,
ele declarou que haveríamos de receber o Espírito Santo como igreja. Batismo no Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Enquanto somos ungidos aqui para o nosso crescimento individual, nosso crescimento espiritual, para restaurações acontecerem em nossas vidas, somos ungidos para o serviço, para testemunhar, para pregar o Evangelho, para operar nos dons, para cumprir chamadas ministeriais, nos dons ministeriais, para sermos um canal do Espírito de Deus, olha para cá, para o próximo. Eu me lembro em 1994, na minha antiga igreja, eu estava ministrando louvor, e de repente, quando eu levantei as mãos, como uma roupa, uma capa veio sobre mim. Uma capa espiritual. A unção de Deus vem sobre nós, que é para o serviço, é para tocar outras vidas. E aqui Paulo está dizendo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Fala comigo, fervor de espírito, servindo ao Senhor. Olhando para o dia de Pentecostes, se você já leu sua Bíblia, é curioso que no dia de Pentecostes já começa o capítulo dizendo que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, um vento impetuoso invadiu o lugar onde 120 estavam. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressurretas. 500 testemunhas oculares. Eu vi Jesus, ele estava, os buracos na sua mão, aquele que morreu na cruz estava vivo entre nós. Diga comigo, 500 pessoas. E a notícia correu que era para esperar o revestimento do Espírito para que fossem testemunhas. Curioso, das 500, apenas 120 estavam no cenáculo. Eu pergunto, onde estavam as 380, as demais? Voltaram para suas vidas naturais, normais, não perseveraram. Eu declaro que aqui está um povo perseverante. Eu declaro que você vai entrar nas coisas que Deus preparou para você. Eu declaro que você vai sair de uma vida vagarosa e você vai entrar no ritmo do Espírito Santo. Eu declaro que os anos que foram roubados vão ser restituídos, porque quando começamos a andar com o Senhor, Ele traz acelerações, Ele traz dinâmica, Ele começa a se mover e andar conosco, e nós vamos andar com Ele, e nós vamos nos mover com os seus propósitos. Eu declaro uma nova temporada, onde você vai se mover com os propósitos do coração do Pai, não os seus. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. "120 perseveraram. E o que aconteceu? O vento impetuoso. Eu gosto de falar do Espírito Santo e dizer que ele se move. Ele não é estático. Presta atenção, ele está aí dentro de você, ele está dentro de mim, ele está entre nós aqui neste culto. Mas ele não é uma estátua. Ele se move. Ele se movia sobre a face das águas. Ele se move como um rio. Ele se moveu como um vento. Ele não é o vento, mas se moveu como. E a Bíblia diz também que quando aqueles 120 foram tocados pelo Espírito Santo, que Jesus derramou do trono do Pai, uma vez que se assentou lá, derramou. Queria uma bacia aqui para derramar água. Ele também é simbolizado pela água. Vento,
água. E quando os 120 foram batizados no Espírito Santo, olha para cá, quando um olhava para o outro, via uma chama dançando. Porque quando você acende uma fogueira, uma vela, o fogo dança, se move. E a exortação em Tessalonicenses capítulo 5 é: não extinguais o Espírito. Porque eu posso viver uma vida que apaga a chama do Espírito, mas você está nessa noite para receber mais do óleo e acender essa chama do Espírito, o testemunho do Espírito, a evidência do Espírito. Pessoas vão entrar em contato com você e vão começar a dizer: tem um negócio diferente nessa pessoa. Aquilo que eu vi no pastor Bud é para cada crente, é para cada filho. Eu declaro que você está sendo tocado com algo que vem do alto, do trono de Deus, e que vai te transformar. A Bíblia diz em 1 Samuel, lá no capítulo 10, que quando Saul foi ungido com o óleo da unção para ser rei no Velho Testamento, e ele se colocou entre aqueles músicos que estavam adorando, cantando, tocando tambores, profetizando, diz que o Espírito veio sobre ele e ele foi mudado no novo homem. Eu declaro que estão acontecendo mudanças hoje. Eu vejo desembaraços, coisas que pareciam que ia demorar tanto. Você está sendo empurrado para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Não se assuste se alguém começar a falar em línguas aí ao seu lado. Alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo ser batizado aí. Aí, se eu já sou, medidas maiores virão. Sede fervorosos de espírito. Porque quando somos tomados da plenitude de Deus, eu já não vou ver com os meus olhos, eu vou ver com os olhos dele. A sua visão não será mais limitada, natural, humana, daqui. Você vai ver com os olhos do Pai. E você vai se mover com o coração do Pai. E você vai ser dominado pela consciência das coisas do Pai. Tem alguma criança aqui, adolescente? Quantos anos você tem, querida? Você? 21? Ok, pensei que fosse mais nova. Pensa comigo, olha para cá. Jesus, 12 anos de idade, ele disse: eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Eu declaro que pessoas vão ser tomadas da plenitude de Deus, de tal maneira que vai cair uma consciência: tem coisas do meu Pai Celestial que eu preciso cuidar. O fervor do Espírito nos arranca da vida natural. Vento, água, como uma cachoeira, como o rio que Ezequiel viu, e fogo. Faz muito tempo que eu lembrei disso, que eu vou compartilhar aqui, muito tempo mesmo. Eu me acordei, eu moro num 9º andar, e eu tive uma visão de uma grande tsunami vindo, e eu não tinha medo dela. Eu abri os braços e dizia: vem. Deixa eu te dizer, eu vejo ondas do Espírito entrando nessa igreja. Você não vai molhar só os pés. A correnteza do plano de Deus vai te levar.
Você vai ser arrastado para o centro da vontade de Deus. A vida de pecado, as seduções desse mundo não vão ter mais poder sobre você. Os embaraços não vão mais te paralisar. Mas o Senhor está dizendo: você vai andar na minha presença e você vai começar a cumprir as coisas que eu tenho para a sua vida. Doce Espírito de Deus. Eu já estudei sobre o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo. Devemos estudar mesmo. Mas ele é muito mais do que um estudo. Ele é uma pessoa. E ele habita em você. E ele está dizendo: estou aqui. Me reconhece. Vem ter comunhão comigo. Foi a exortação de Paulo em 2 Coríntios 13. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sabe que ele escreveu a carta para uma igreja. Eu pensei que essa coisa de comunhão com o Espírito fosse só para os ministros. Não. É para os filhos. Quem é filho aqui? Então, só para quebrar sofismas aqui, diga comigo: a comunhão do Espírito é para mim, que sou filho. Vamos dizer juntos, diga comigo: Espírito Santo, eu quero te conhecer de uma forma pessoal, íntima e real. Jesus disse: ele é o outro, não outro diferente, outro igual, o outro consolador, o outro paracletos, o outro ajudador. É bom estar aqui juntos, mas amanhã você vai estar no ritmo normal da sua vida, responsabilidades. Não vai estar o pastor junto, não vai estar talvez aquele irmão, aquela irmã mais forte, que já cresceu espiritualmente junto, ou aquele amigo. Não, mas ele vai estar dentro dizendo: estou aqui. E ele vai te ajudar desembaraçando coisas. Diga comigo: eu me submeto a esta palavra. Diga: eu vou me esforçar para ser fervoroso de espírito. Chama ele aí. Olha para mim, querido. Hoje está se inaugurando algo na sua vida. Como uma mudança de marcha. Talvez você estivesse pensando: eu estou esperando Deus. E Deus estava dizendo: não, eu é que estou te esperando. Medidas do Espírito Santo estão vindo. Por fora vai parecer que nada está acontecendo. Eu já vi o pato na lagoa, mas os pés tão velozes. Eu vejo uma velocidade do Espírito Santo vindo sobre sua vida e ministério. E o Senhor te dizendo: enquanto você cuida dos meus negócios, eu vou cuidar dos teus. Se prepara. Fica a postos, como um soldado numa prontidão militar. Não sei se isso te é familiar, essa linguagem.
Toca ele, Pai. Eu declaro um novo enchimento. Seja cheio do Espírito Santo. Mais. O tempo de ficar embriagado no Espírito Santo. Eu vejo o dedo de Deus apontado para você. Começa a falar em outras línguas. O Espírito está tocando outras pessoas aí. Ele vai te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ver o quê? Pelo Espírito. Ouvir o quê? A voz do Pai. Aquilo que você antes dizia, isso é loucura. Você vai ter suas experiências e vai, meu Deus, por que eu falava tão errado, tão mal dessas coisas? Porque você vai experimentar. Tem pessoas que vão para a praia, fica só o pezinho na areia. Aí chega um corajoso, um amigo, um colega, camarada e brincalhão e empurra na água. Tem pessoas que estão sendo empurradas nas águas do Espírito hoje. Não mais medo, mas uma introdução. Eu fui batizado nas águas. Tudo bem, mas precisamos ser batizados, imersos no Espírito Santo. Eu vejo você sendo afundada nas águas do Espírito hoje. Receba aí. Não tem volta. Filipe começou a ter intimidade com o Espírito Santo, curas fluíam dele, milagres. Ele olhava para as pessoas e via demônios e libertava pessoas de demônios. Alguém me compartilhou agora há pouco que existe uma atmosfera de evangelismo. Eu declaro que muitos vão entrar na esfera de libertar pessoas de demônios nessa região. Os sinais vão acompanhar a pregação da palavra. Ferramentas espirituais. Por quê? Por causa do fervor de espírito. Doce presença. Só levanta tuas mãos. Seja cheio do Espírito. Esse é o propósito do Pai. Ele te ungiu por dentro e por fora. Aquele que começou a boa obra é poderoso e vai completar. Somente diga: eu quero, Senhor. Eu me rendo. Eu bebo de tuas fontes. Não se assuste se alguém sair daqui embriagado. Mas não é de vinho, não é de cerveja, não é de cachaça, mas do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Rolerebasket leverestiquiris. Fervorosos de espírito.
onde o ministério do Espírito Santo vai se tornar tão real. Diga comigo, tão real. Olha para cá. Filipe libertou pessoas, curou pessoas. Estava na cidade de Samaria. De repente, uma instrução do alto: vai para o deserto. Não fazia nenhum sentido. Não estava tudo funcionando ali, o sobrenatural funcionando, pessoas libertas. Mas a direção é: vai para o deserto. Ele foi. Viu um homem passando numa carruagem. Está lá no livro de Atos. Confere lá depois. O eunuco de Candace estava lá. E pelo Espírito, Filipe foi servir aquele homem que lia as Escrituras, mas não entendia a revelação dela. Filipe explica. Aquele homem nasce de novo, desce da carruagem, é batizado nas águas. Quando terminou aquele batismo nas águas e o homem seguiu o seu caminho, a Bíblia diz que Filipe foi arrebatado, transportado sobrenaturalmente para uma outra cidade. O que é que eu aprendo com isso? Que quando eu começo a ter intimidade com o Espírito Santo, ele tem próximas etapas. A gente sempre ouviu que um abismo chama o outro no aspecto de pecado. Mas que tal pensar que um abismo chama o outro no aspecto de intimidade com Ele? Ele foi arrebatado e teve outras experiências mais profundas e noutra dimensão, porque ele obedeceu, percebeu, seguiu. Eu estou com esse anel aqui. Eu estava num jantar na casa de uns irmãos, tinha umas 15 pessoas. Um casal chegou para mim e disse: eu quero te dar esse anel. Aí eu coloquei nesse dedo. Não é que ficou perfeito, parecia que já era meu. Aí eu, bonito, aí tirei e devolvi para ele. Ele disse: não, é seu. Por quê? Ele disse: o Senhor vai cumprir as palavras que Ele tem falado para você. Momentos antes disso, uma pessoa chegou para mim e tinha me dado uma palavra que aquele casal não tinha visto, e disse: você vai para uma nação e de uma nação vai para outra. Que frase curta e que coisa tão louca, e como se dará? Quando aquela pessoa falou aquilo, disse: eu creio. Minutos depois, aquele homem coloca esse anel e disse: o Senhor mandou te dar, porque Ele está dizendo que vai cumprir as palavras que Ele tem falado. Passaram-se 3 meses. Eu estava em Angola, num culto como esse. Pastor Eliezer pregando, entra um homem e senta onde você está aí. E eu vi aquele homem entrando. Eu conhecia aquela congregação lá em Angola, quase 1000 pessoas. Mas eu distingui que ele não era daquele grupo. Ele chegou, sentou. Era um culto pela manhã, e aquele homem sentou naquele lugar. Eliezer pregando. No término da pregação dele, eu ouvi o Senhor dizendo: vá até aquele homem. E eu fui. Disse: eu tenho uma palavra para lhe falar. Compartilhei. Esperei o culto terminar. Disse: preciso conversar com você. Conversamos. Ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu estou ensinando a matéria aliança de sangue,
que é uma paixão do meu coração, esse tema. Você pode vir amanhã e assistir uma aula demonstrativa. Ele foi. Mas naquela manhã, aquele homem foi cheio do Espírito de Deus. Aquele homem era professor universitário na área de economia. Era crente, mas ainda não era batizado no Espírito Santo. Ele foi naquela aula segunda e disse: eu nunca pensei que tivesse um lugar que ensinasse a palavra de uma forma mais didática, mas ao mesmo tempo um ambiente espiritual. Ele disse: tem. Ele foi na segunda, foi na quarta. Eu disse: vem amanhã, nós vamos encerrar a matéria com uma ceia. Ele disse: eu não posso, eu estou indo para Moçambique, África do Sul e um terceiro país. Daí ele disse: você tem algum material dessa escola para eu levar para o meu pastor em Moçambique? Ele disse: tem. Separei algumas coisas, livros, CDs, vídeos, dei para ele, ele levou. Com 10 dias ele voltou e disse: o meu pastor de Moçambique quer que você visite lá. E eu me lembrei da profecia. Você vai num país e dali você vai para outro. Agora, naquela manhã, se eu não tivesse sensível para perceber e me aproximar daquele homem, como essa conexão se daria? Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou especial, eu sou filho. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: eu vou fazer conexões que não vão ser orquestradas pela carne nem pelo sangue, mas vai ser orquestrada pelos céus. Depois, conversando com aquele homem chamado Camilo, ele disse para mim: eu estava passando uma avenida lá em Angola, e quando eu vi uns crentes andando com umas bíblias, eu ouvi uma voz dizendo: segue esse povo e entra no lugar que eles estiverem adorando. Aquele homem não era daquela congregação. Eu nem me programei para falar isso. Mas muitos vão experimentar encontros divinos, que vão acontecer coisas sobrenaturais e até mesmo naturais, portas de emprego, planos sobrenaturais. Você vai olhar para trás e vai dizer: só podia ter sido Deus. Ele queria que eu já fosse na outra semana para Moçambique, não deu, tem uma agenda bem esticada. Mas no outro ano eu estava em Angola e eu fui passar 8 dias em Moçambique. Fui disposto somente para orar. Levei uma mala de livros para o pastor, uma posse. Livros da fé, de irmão Rega, da nossa editora. Levei uma mala, me lembro como hoje, que eu paguei de excesso de peso $382, mas com um prazer tão grande. E naquele primeiro dia, uma segunda-feira, cheguei em Moçambique, me encontrei com aquele pastor, disse: eu tenho um presente para lhe dar. Abri a mala e dei. Ele ficou assustado. Ele disse: quanto é? Eu disse: não, eu estou lhe dando. O Senhor mandou eu trazer e dar para você. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu já tive algumas vezes no Rema nos Estados Unidos, 2 vezes. E como eu desejei os livros de Kenneth Hagin em português, eu leio em inglês, mas eu queria em português. Eu não sabia que tinha. E eu me senti como os corvos que levaram carne para Elias. E aquele homem olhou para mim e disse: você pode pregar hoje de noite? Eu não fui para pregar. Eu fui olhar a terra, interceder, ficar nos bastidores, observar. Preguei na segunda.
Quando terminei, ele disse: eu tenho uma reunião de pastores daqui da cidade de Maputo. Você pode ministrar, dar uma palavra? Eu disse: posso. Fui na terça-feira, começou 8 da manhã. Eu pensei que era 15 minutos, era uma oportunidade. Ele disse: você está livre, você tem 3 horas para ministrar. E eu falei sobre um avivamento chegando em Maputo. E eu andava nas ruas daquela cidade dizendo: o Rema vai chegar aqui. Ele: você pode pregar à noite, segunda, terça de manhã, terça de noite, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. No domingo de manhã, quando fez o apelo, 100 e poucas pessoas, numa igreja com 3.000 pessoas. Você sabe que Deus enxerga aquilo que você não vê com os olhos naturais? E uma vida cheia do Espírito vai te dar as ferramentas para, como quem está com esqui, esquiar no gelo. Só levanta tuas mãos. A Bíblia fala em Hebreus 2 sobre distribuições do Espírito Santo. Eu vejo distribuições do Espírito Santo vindo. Além do enchimento, distribuições. Eu vejo dons, chamadas, ministérios, mas também ferramentas, pessoas que vão ser levantadas no seu lugar de trabalho, que Deus vai te tirar de uma condição de escondido, de por trás das malhadas, e vai te exaltar, porque Ele está dizendo: porque você tem se humilhado debaixo da minha potente mão, porque você tem recebido minha palavra, porque você tem recebido do meu Espírito, eu vou te exaltar. Recebe. Você que é batizado no Espírito Santo, começa já a falar. Você vai falar mais línguas do que as que você já fala. Você que faz anos que fala em outras línguas, eu declaro isso borbulhando no teu íntimo, no teu interior. Começa a falar. Eu quero ouvir um barulho santo. Brahmanasti kitilibre, embro ebrekititi cendre, kembanos gidirilirikindres. Recebe, seja cheio do Espírito Santo. Raganavaskitlefrimigine colorodice, prevacastiki. O Espírito Santo está fluindo nesse lugar. Kalamaná, cambros gidiliribegenemenetis, kembolche tefrekenastikias, orketerebastikias. Mas seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ramamas gadabalakaterime metikitevranda egramana gidiriliriki skitirimi. Nunca lestes, nunca ouvistes que os meus filhos são guiados pelo meu Espírito? Chegou um novo tempo na tua vida, não andando mais no natural. Manaravaramanagastiquia, orguedecia. Aquele vento do dia de Pentecostes está aqui. Aquele fogo do dia de Pentecostes está aqui. Aquelas águas do dia de Pentecostes estão aqui te tocando. Homens e mulheres, jovens e crianças, transformados, mudados em novas pessoas, por causa de um propósito. Seja cheio, seja cheio. Mombravas que tiriliriandre, gendelobos que te livrimini chiquitiriandra, oriandre nestequia. Eu vou abrir as escrituras para muitos de vocês. Vocês vão entender as minhas palavras, entender os meus caminhos, entender os meus planos. Eu vou levantar famílias que serão poderosas nessa cidade, que vão tocar outras
que vão revelar a minha glória, o meu poder, a minha palavra, que vão fazer diferença. Eu vou levantar essa igreja poderosa para ser sal da terra, luz do mundo. A uns eu estou dando o dom de contribuir. Eu vou enriquecer pessoas aqui para serem financiadoras dos meus projetos. Levantarei pessoas para lugar de destaque. Vou levantar pessoas para entrar e operar na área da educação, nas universidades. A minha sabedoria estará nos meus jovens, nos meus homens, nas minhas mulheres, como esteve com Daniel e seus 3 amigos nos dias da Babilônia. Seja cheio do Espírito Santo. Rivedes que de pomba na mare. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eu revelarei a minha glória. Os dias de Moisés estão chegando, onde haverá uma confrontação com o reino das trevas, mas o meu poder prevalecerá e destruirá as obras do diabo. Preparem-se para as curas miraculosas. Preparem-se para as libertações. Preparem-se para ver lenços e aventais tocando pessoas, e demônios e enfermidades fugindo delas. Unges a minha cabeça com óleo fresco. Seja receptivo para o Espírito Santo. Gasgada lavrimba, maurindra larash. Visões. Ministérios estão sendo ressuscitados agora. Assim como eu chamei Lázaro de dentro do túmulo. Pessoas que enterraram seus próprios ministérios, eu estou desenterrando agora. E você voltará a andar movido pelo meu Espírito. Eis que as ataduras caem de tua mente. E você andará nas coisas das quais nunca deveria ter se afastado. Cheirava mal. O diabo já tinha celebrado. Mas eu te trago a vida, e você vai exalar o meu bom perfume, diz o Cristo ressurreto do trono. Assim como ele limpou os candelabros, os candeeiros em Apocalipse, removendo o pavio velho e derramando um azeite fresco novo, ele remove coisas velhas. Ele coloca um pavio novo, um azeite novo,
E ele diz: você não percebe que eu estou acendendo uma nova chama sobre tua vida e teu ministério novamente? Sketalavramba, burgidish, sketaleverendres, scambabomba, dogedeba, bragadastikite de bomba, skedelevaski, mendrekestikis. Toca ele, Pai, toca ele. Dalabasketlifrish, dirish, jindru combostikite vases, skidilime pofre meneshes. Sim, se movendo com meu espírito, com minha palavra. Encha-se da palavra e meu espírito agirá em ti. Alguém sendo curado aqui. Uma cura está acontecendo aqui. Ossos estão sendo tocados aqui. Seja curada. Seja curada. Seja curada. Seja curada. Seja curada. Ossos, deixa ela sentada. Cura divina. Satanás, tire as mãos do corpo dela. Eu ordeno ossos fortes, restaurados. Isaías 66 diz: os teus ossos reverdecerão. Cura, saúde, vida. Que palarandras, vasguiderish. Obrigado, Pai. Eu quero uma música com um grupo de louvor, pode subir para lá, que fale do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se move, está se movendo, está se movendo. Você não precisa se identificar, mas eu vejo o Senhor tocando pessoas que foram divorciadas e uma amargura que parecia nunca ia acabar na sua vida, ela está sendo arrancada hoje. Aquilo que eu falei da vida abundante, o Senhor está dizendo: eu estou te restaurando. Você vai andar na minha presença, você florescerá, será frutífera. Não sou eu Deus das restaurações? Não sou eu aquele que envio tempos de refrigério e restauro todas as coisas? Não sou eu que te dou forças para os recomeços? De onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só levanta as mãos e recebe a ajuda de Deus.